Antes do resultado do segundo trimestre de 2025 sair, vamos estar dando uma analisada no setor bancário do Brasil. Eu selecionei aqui 4 empresas para a gente estar dando uma olhada. O maior banco do Brasil, o Itaú Unibanco, o Banco Bradesco, que passou por uma recuperação bem legal, o Banco do Brasil, que está num momento de queda, né, bem assustador para quem está investindo, e o BTG, que foi o banco que surpreendeu a maioria da galera aí, mas quem estava por dentro já do setor de investimento via como eles estavam sendo agressivos nesse crescimento deles. O crescimento do setor bancário, né, a distribuição de cada um deles na carteira de crédito, os riscos e forças atuais do setor bancário. Então vamos lá, o maior de todos, Itaú Unibanco, teve uma rentabilidade do dia 1 de 2025 até o dia 16 de 7 de 2025 de cerca de 25,8%. Eu falei 25 tantas vezes que minha voz quase não saiu. E ele teve um aumento sobre o retorno de 14,39% em comparação do ano passado. Ou seja, ano passado, em 2024, no mesmo período, ele emprestava uma quantidade de dinheiro e conseguia 18% a mais em média. Esse ano foi 20,99%. Então, o Banco Itaú teve um grande retorno nesse ano, foi acho que o que mais cresceu em questão de retorno. O dividendo e o juros capital próprio também foi muito alto, né? Ele tem já essa política de pagar bastante coisa. A gente fala que é um gato gordo, né? O pessoal que vive somente do dividendo do Itaú, tem uma família muito bem consolidada. Dividendos de R$ 1,25 e até 0,73 centavos de juros capital próprio foram pagos e provisionados aos acionistas, somando um total de R$ 2,11, um retorno líquido acima de 6% e um payback de 16 anos. Bradesco teve que passar por uma reestruturação ali da sua cadeia, né? Trocaram de CEO, trocaram bastante coisa, deram uma atualização no aplicativo, conseguiram um retorno bem alto de 12,70% da sua carteira de crédito esse ano em comparação com o mesmo período do ano passado, então saiu de 12,70 para 14,4 e a ação recuperou o ponto que ela sempre deveria estar, né? Ela deveria estar até um pouco mais alta, de acordo com os cálculos. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo fazendo os cálculos do Graham para saber qual era o preço que o Bradesco tinha que estar. Mas esse ano, do dia 1 até o dia 18, que eu peguei em dia diferente, mas relevem, foi só 2 dias, ela subiu 37,46% e não pagou dividendos esse ano. Então, o Bradescão ele está usando uma estratégia de pagar juros sobre capital próprio e não pagar dividendos por um único motivo, que é, aliás, bem simples. Quando você paga juros sobre capital próprio, você pode abater isso do seu lucro total, então você vai pagar menos impostos. Então eles estão usando essa estratégia aí de melhoria tributária. Então, tiveram um yield de 4,66% e um payback de 21,45 anos. Só contando os dividendos do payback, tá? Eu não estou contando a valorização total. Inclusive, eu posso fazer isso em outro vídeo. Banco do Brasil foi o que teve o pior dos resultados dos bancos. Mas assim, o resultado ruim deles foi que eles lucraram 7 bilhões no primeiro trimestre. Então, esse resultado ruim não foi um resultado. Ai meu Deus, o Banco do Brasil está quebrando. As pessoas estão até falando muito, né? Você vê assim todo dia uma matéria nova sobre o Banco do Brasil, gente falando mal. Mas lembrem, no mercado financeiro, geralmente você vende ao som das trombetas e compra ao som das bombas. Então, vamos lá, ele caiu 15,80% desde o dia 1 de 2025 e teve uma diminuição em comparação ao ano passado, que teve 9 bilhões de retorno, teve 7 esse ano, então ele diminuiu 37,30%. Tá aí a informação do ROI dele, que ele foi de 21% para 13%. Então ele ganhou bem menos dinheiro esse ano em comparação ao ano passado. E o total de dividend yield, aliás, os dividendos, mais o juros sobre capital próprio soma R$ 1,95. Um yield bem alto de 9,35%. Um payback de 10,69 anos. E aqui, BTG Pactual. O que mais surpreendeu a galera, subiu 51% esse ano. Quem assim comprou BTG Pactual e comprou JBS no começo desse ano teve uma valorização sinistra, chegou a beirar os 50% os dois no mesmo período. O aumento sobre o patrimônio líquido, então eles não ganharam tanto dinheiro a mais, o ROI deles não aumentou tanto, eles tiveram um grande papel na diversificação, né? Eles abriram ETFs novos na bolsa, fizeram muita coisa legal, então eles estão se expandindo e isso resultou na valorização que eles têm
na bolsa de valores, mais do que a quantidade de dinheiro que eles ganham no crédito, né? Então, vamos lá. Eles pagaram dividendos bem pequenos comparado com os outros bancos, eles foram o que diminuíram menor, mas eles compensaram bem na forma que eles se organizam, né, que fez com que eles se valorizassem bastante na bolsa. Então ficou com um dividend yield de 1,1%, com R$ 0,45 de dividendos. Bem, somando o lucro dos quatro no ano passado, em 2024, eles tiveram uma receita líquida em bilhão de 26,201. Então, 26 bilhões 201 milhões de reais. E no ano de 2025, eles tiveram uma receita líquida, juntando todos, de 27,788 milhões de reais, bilhões de reais, quase. Então eles conseguiram todos juntos um crescimento de quase 6,06%. Aí a gente vai ter que tomar atenção. O Banco do Brasil perdeu um pouco da posição. Ele era o que tinha a maior posição no ano passado, então ele tinha sido o que tinha lucrado mais. Esse ano, o Bradesco e o Itaú tomaram um pouquinho desse lugar dele, junto do BTG, que ele se expandiu um pouquinho menos, né? Ele saiu de 11% no ano passado para 12% agora, mas a gente pode ver aí que o Banco do Brasil foi o que realmente mudou mais a balança de poder, né? Ele perdeu um pouquinho de espaço para os outros. E o setor bancário, nesse primeiro trimestre de 2025, foi o setor que mais cresceu no país. O que é estranho, devido à taxa de juros tão alta, né? Eles não deveriam estar lucrando tanto, já que nem tantas pessoas devem estar pegando empréstimo com essa taxa de juros tão alta. Geralmente bancos ganham mais dinheiro quando a taxa de juros está mais amena, né? Porque aí eles ganham no volume. Em 2025, o setor bancário foi o líder de crescimento na bolsa de valores. Bem, aí eu já falei, né? Os pontos fortes. O setor bancário como um todo teve lucros muito altos, apesar da Selic estar alta, então eles deveriam ter menos gente pegando empréstimo e mais gente não conseguindo pagar os empréstimos. A bancarização do Brasil, o Brasil é um país quase 100% bancarizado. Muita gente de acordo tem tipo, conta nos bancos, e isso cresce ano a ano. Depois da pandemia, a bancarização foi muito alta com o auxílio das fintechs, então é um setor que, além de ser perene, ele é quase 100% das pessoas do Brasil usam. Então é um setor que nunca vai assim quebrar. É um setor perene, né? O setor bancário é um dos setores mais antigos da história, tem registros lá na Mesopotâmia 2000 anos antes de Cristo. E segurança. Hoje em dia, os bancos do Brasil eles estão de mão dadas para manter a confiança no setor bancário alta, porque no final ali do governo do Sarney tinha algumas quebradeiras de banco que iam tendo que ser adquirido pelos outros. Então hoje eles têm até um interesse em se manter da forma que estão para manter a mesma segurança, né? Riscos. Hoje em dia, no Brasil, a gente tem praticamente um oligopólio, né? Se a gente somar os cinco maiores aí, a gente vai ter que eles representam entre 70% e 80% da carteira de empréstimos bancários no Brasil. A Selic está bem alta, e isso deveria fazer com que a demanda de crédito abaixasse, ou seja, menos pessoas deveriam estar pegando empréstimos. A inadimplência. Bem, a inadimplência subiu bastante, então as pessoas que não conseguem honrar as suas dívidas, e isso é ruim para os bancos, né? Porque eles ganham dinheiro quando eles emprestam dinheiro e as pessoas honram com as dívidas. E é isso. Se você tiver alguma pergunta, tiver algum comentário, pode deixar aqui no final do vídeo. Eu sou o Vinícius Aguiar, estou começando esse canal aqui para falar sobre investimentos e contabilidade. Vou trazer a análise a fundo do balanço deles quando eles saírem. Se você quiser dar uma sugestão, pode deixar aí nos comentários. Bem, é isso. Só para falar, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. E eu vou estar trazendo dos outros setores, como metalurgia, tecnologia e todos os outros que eu consegui, né? Petróleo, gás, que vão estar revelando seus balanços agora. Então eu vou fazer uma análise primeiro do primeiro trimestre e agora do segundo, quando estiver saindo. Começou agora a temporada de balanços. Então eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, deixa um comentário e se inscreve no canal. Tchau, tchau!